E chegamos hoje ao segundo episódio dos Viajantes da Memória. Hoje está comigo o Marco Camões. O Marco é uma daquelas pessoas que eu ganhei para a vida e que conheci nas redes sociais, mais concretamente no Instagram. Eu fiz um post quando comprei o meu Panda 4x4 em que disse que queria desistir já, que até queria vender o carro, porque no dia em que decidi ir buscar o meu filho naquele carro, reparei que não tinha os cintos de segurança. E o Marco, logo que viu o meu post, mandou-me uma mensagem a dizer: não desistas, eu estou aqui para te ajudar. E até ao momento me tem ajudado. Falo com o Marco todos os dias. E é para mim um grande orgulho ter aqui comigo o Marco neste meu segundo episódio da minha série Viajantes da Memória. Obrigado, Marco, por tudo, obrigado. Pela ajuda, toda a ajuda que me tens dado. É um prazer ajudar. Marco, como primeira pergunta, para quem não te conhece, quem és tu? Marco Camões, 51 anos, vivo em Passos Ferreira. Ok. Para além da tua vida profissional, o que é que tu gostas de fazer? A nível de desporto, gosto de fazer caminhada, gosto muito de jogar futebol e principalmente gosto muito de andar de volta dos carros. Por isso é que estamos aqui os dois também, não é? Exatamente. Por falar nisso, lembras-te do primeiro contacto em que tiveste com o mundo automóvel? Achas que foi aqui através dos teus pais, da tua família? Sim, foi na altura que eu tinha mais ou menos 15 anos, deixei de estudar e surgiu a oportunidade de ir trabalhar para um concessionário da Fiat. E foi assim que aconteceu. O meu pai já trabalhava lá e eu fui para lá trabalhar para a secção de peças. Trabalhei lá há 16 anos. Portanto, foi desde aí que começou o gosto pelos automóveis. Ok, por exemplo, eu no meu caso tenho a lembrança de ir na estrada e conhecer os símbolos dos carros. Não sei se tinha muito a ver também com as brincadeiras que tinha, porque lembro-me de brincar com carros, eu era fascinado pelas miniaturas da Majorette, principalmente numa que era uma limusine. Eu acho que até com a tua idade que foste trabalhar eu ainda comprava carros desses assim às escondidas. Exato. Lembro-me dos simuladores, lembro-me das estações de serviço que também brincava, e acho que é um misto dessas, todas essas coisas. Tu também tiveste esta vivência, ou seja, os teus brinquedos também se calhar rodavam muito à volta dos carros? Sim, rodavam um bocadinho à volta do mundo automóvel, mas na altura não era muito frequentemente a gente ter esse tipo de brinquedos, mas o gosto foi ganho rápido. De facto foi muito rápido a gente começar a gostar dos automóveis, porque convivíamos com eles ali todos os dias. Ok, e qual é que foi o teu primeiro carro mesmo? O meu primeiro carro que eu conduzi já com carta de condução foi um Fiat Uno 55S. Ok. Branco, 3 portas, que o 55 era só 3 portas. Gostava muito do carro, na altura era um bom carro. Não, o meu primo também teve um igual a esse e eu gostei muito desse carro também. Uhum. Tens alguma história com esse carro que possas partilhar? Tenho uma história engraçada que eu gostava muito de ter os carros sempre muito direitinhos e cismei de lhe trocar as matrículas. Na altura havia umas matrículas que eram em chapa pretas com os números prateados. Sim. Eu não sei como é que aquilo aconteceu, sei que eu tinha a matrícula da frente diferente da matrícula de trás. Mas o quê? O número ou a letra? O número. Eu sei que ele era PL 0403 e atrás estava PL 0304. Isso era bom para os radares, não é? Não sei como é que aquilo aconteceu e passado para aí meio ano é que eu descobri que tinha as matrículas trocadas. Inclusive já tinha parado em algumas operações de stop e nada tinha acontecido. Mas certo que andei mais de meio ano com aquilo assim. Ok. Consegues identificar qual o som e qual a música, qual a banda, qual o disco, qual o CD, qual a cassete que mais tocou no teu carro? Eu ouvia um pouco de tudo. Não tinha aquele artista. Sei e lembro-me perfeitamente de ter uma cassete do Michael Jackson. Ok, boa. Eu, no meu caso, o gosto era um bocadinho diferente e já tive até a oportunidade de partilhar com alguns amigos, mas no outro dia estava a pensar sobre isso e acho que o CD que mais ouvi, cassete, foi o dos Venga Boys, porque nós íamos para a praia com o carro em altos berros, lá está, também passávamos horas nas filas. Exatamente. Portanto tínhamos que ter ali alguma forma de nos de fazer uma festa e de passar o tempo.
O que é que diria esse carro sobre ti, esse teu primeiro carro, se ele pudesse falar? Ou se imagina que ele te escrevia até agora uma carta, o que é que ele diria sobre ti? Ele ia dizer que eu de facto era muito vaidoso. Porquê? Porque eu gostava de ter os carros de facto muito direitinhos. E eu, se tivesse que lavar o carro 2 ou 3 vezes por semana, lavava. E eu chegava líquido nos pneus. Eu andava sempre aquilo por dentro, sempre muito direitinho, sempre... Até hoje eu gosto de ter os carros assim. Não com a frequência que tinha, mas de facto eu cuidava muito dos carros. Sempre que eu pudesse ir a lavar o motor, se calhar não era a melhor coisa que se fazia, mas eu gostava. Eu gostava de abrir o capô e de facto ver o motor 5 estrelas. 5 estrelas, ok. Olha, o meu pai também era assim, nós até para entrarmos dentro do carro tínhamos que bater os pés porque não podia ter ali um pozinho, não podia ter nada. Se calhar também o fazia. Pronto, para além desse teu carro, desse teu Fiat Uno, se tu pudesses, de todos os carros que já tiveste, qual foi o carro que te mais marcou ou que te marca até hoje? Foi um carro que o meu pai teve, que era um Ford Capri 2000. Espetacular. Foi um carro que me marcou porque de facto era... Eu não conseguia conduzir muito bem porque eu era baixinho, ainda sou, mas aquilo ficava os assentos e eu não conseguia ver o motor sequer. E era difícil de conduzir, mas era um carro excelente. Ok, tens alguma história também já agora com esse carro? Foi uma fase muito da minha infância, poucas coisas... Ok, não chegaste a conduzir? Não, ok. Não. Era um carro de família que sim, tiveste... Um carro que hoje em dia, se eu pudesse recuperar, adorava. Por acaso, acho que nós já falámos sobre isso, não é? Esse era o carro que tu gostavas de, se um dia conseguisse comprar e encontrar. Exatamente. Nós os dois temos uma paixão em comum, que é aqui a paixão pelos Fiat Pandas. Conta-me um bocadinho dessa tua paixão. A paixão surgiu no momento em que começaram a entrar alguns carros desses pela oficina e foi um carro que sempre me chamou a atenção. E falava com os mecânicos e tudo, eles diziam que era um carro muito bom de conduzir, com uma mecânica muito simples e na altura era o que a gente queria. Surgiu a oportunidade de ter um e nem hesitei. Ok. Sei que já participaste no Panda Ride várias vezes. O que é que te levou a participar no Panda Ride? Primeiro, a aventura em si. Só o facto de a gente pensar que tinha que ir nele até Marrocos e depois voltar, já em si criava aqui alguma ansiedade. E depois o Panda Ride nos inícios tinha muita parte humanitária. Ok. E eles ainda mantêm isso, mas nos inícios o que era? A gente podia levar brinquedos, roupa, alguma comida, e eu sempre que participei, sempre levei. O último ano eles já estavam a proibir isso, porque causava alguns acidentes, porque os miúdos colocavam-se nas pistas para a gente parar e criou ali alguns acidentes e eles cortaram essa parte, mas eu continuei a fazer. E continuaste a levar então coisas para a malta, ok. No seguimento disso, queria também te perguntar qual é que foi para ti, em todas as participações, qual o momento mais marcante que viveste num Panda Ride? Em termos de prova em si, tem muitos momentos, porque de facto aquilo é muito exigente, tanto para o piloto como o copiloto e para o carro. O que me marcou mais foi, durante o percurso, encontrar crianças, 2, 3, 4, 5 anos, no meio do nada. A gente a parar, eles a pedir-nos água, comida, roupa. Isso de facto marca muito. Pois, porque temos crianças em casa e transportamos-nos, não é, para lá, pensar que os nossos filhos também pudessem estar a passar essas dificuldades. O que é que significa o deserto para ti? Paz. É isso que transmite uma paz. Eu sempre que tinha oportunidade e dava para o fazer, parava o carro e se tivesse ali 2, 3 minutos, é excelente. Podes dizer que vieste um homem diferente destas tuas aventuras? Sim, marca bastante. E achas que indo uma vez vais ter que ir outra e outra e outra e outra? Se pudesse estava lá todos os anos. Pois, ou seja, os anos em que não vais, ficas cá, ficas em casa a remoer, não é? Chega àquelas datas.
A gente até vai para dentro do carro. A imaginar que estás aí no Panda Ride, não é? Voltando aqui um bocadinho atrás, se calhar, podes explicar um bocadinho o que é o Panda Ride? Ou seja, só podem participar pandas ou marvelhas, não é? Pandas e marvelhas. Podem ir carros 4x4 e 4x2. 4x2, exatamente. Eles depois, no ato do arranque, eles transmitem provas diferentes, percursos diferentes, para o 4x4 e 4x2. Aquilo são-nos atribuídos pontos. E durante a prova a gente tenta cumprir sempre tempos, o percurso, sempre... E que é para não perder os pontos que eles nos atribuem no início. Tens ideia de mais ou menos quantos participantes, quantos carros? Em média, à volta sempre de 400 carros. Nas duas vertentes, não é? Nas duas vertentes, exatamente. Okay. As inscrições acho que até 450, mas anda sempre ali por volta dos 400 carros. E vão pessoas e equipas de todo o mundo, não é? Vão de Portugal, Espanha, França? França, Holanda, muitos países. Tu lembra-me que falaste comigo quando uma das vezes que estivemos a almoçar, que tiveste a ajudar um português, não foi? Sim. E quando encontraste lá muita gente portuguesa também, não é? Sim, encontra. Pelo menos 3, 4 equipas vão sempre. Sim, encontra-se. A gente geralmente vai falando e vai encontrando sempre um ou outro que também vai na mesma altura, mas há outros que a gente não consegue marcar alguma coisa antes de arrancarmos, portanto encontramos muita gente lá. Portugueses que estão a viver noutros países, mas que fazem a prova. Ok. Inclusive, que neste último ano que fomos, conheci um senhor de Andorra. Que é português? Português. Ok. Conta-me também um bocadinho sobre as exigências técnicas que o carro tem que ter para participar numa prova destas. O carro, principalmente, tem que estar muito bem preparado a nível de suspensão. É o fundamental. A mecânica até do porque carro, as auditorias que fazem ao carro são muito apertadas, não é? Sim, eles fazem uma pré-vistoria ao carro antes de começar a prova, a ver se está tudo. Eles não gostam muito que os carros sejam alterados. Eles querem manter a medida das jantes, as cilindradas do motor. Há coisas que a gente consegue melhorar para durante a prova não ter problemas. Mas eu acho que o principal nesta prova será uma boa suspensão. Mas também tens em nível de luzes, Sim, luzes. Tens que ter assegurada a água, tens que ter assegurada a autonomia do próprio carro, não é? Sim. Nós vamos jarricas de gasolina, suplente, água também. A nível de faróis, isso tudo temos de ter barra de LED ou LEDs em cima. Atrás também convém ter LEDs, porque aquilo, como vamos em prova, aquilo é muito pó, muitas das vezes se tiver LEDs conseguimos visualizar o carro que vai à frente, se não tiver é mais complicado, e às vezes surgem problemas porque como é muito pó a gente às vezes não consegue, se o carro estiver parado por algum motivo a gente não o consegue ver. Portanto, há aqui uma série de coisas, manómetros de temperatura, USBs, essas coisas todas, o carro tem que ter isso. Porque é muito desafiante, porque vocês num dia são capazes de apanhar temperaturas elevadíssimas e à noite ter graus negativos. Sim. Eu, por exemplo, em 2023, foi o último ano que eu fui, apanhei temperaturas de 47 graus e à noite bastante frio. Bastante frio. Tem pontos que a gente fica a dormir que cai neve. Pois, há uma diferença muito grande. Do Atlas e tudo, e é complicado. Imagina que alguém está a pensar em inscrever-se no Panda Ride, que conselho é que darias? Estar bem preparado fisicamente, psicologicamente também, porque se não estiver bem psicologicamente é complicado, porque a prova exige mesmo muito e o carro de facto tem que estar bem preparado. Porquê? Porque se não estiver, durante o percurso vai ter problemas e acaba por não usufruir de facto o que é o Panda Ride. De facto aquilo é uma prova excelente. Ter a companhia certa também faz toda a diferença. Muito diferente. Queres destacar algum dos teus companheiros de viagem? Só tive dois. Tive o meu colega Paulo, que já foi comigo 2 vezes, excelente, tanto a dar as coordenadas como a conduzir. E tive outro colega que foi comigo agora em 2023, que também é Paulo, que só deu coordenadas, mas excelente mesmo. Ok. Imagina que a tua vida era uma experiência e uma edição do Panda Ride. Em que ponto é que tu estavas? Eu acho que
Gostava de estar na partida sempre. Porque era sinal que ia começar uma nova prova. Gostava. Como fosse um novo dia, não é? Exatamente. Ok. Imagina que tinhas a capacidade de recuar no tempo, e agora aqui mudando um bocadinho a nossa conversa, se tivesse a capacidade de recuar no tempo e se pudesse escolher alguém para fazer contigo um Panda Ride, uma viagem, com quem ias, para onde ias e que carro é que levavas? Eu escolhi a minha esposa e escolhi o meu Panda com uma tenda em cima e viajar para a Europa. Ok, e algum país em específico? Não, gostava de correr de facto a Europa e fazer uma viagem com ida, mas com volta só quando quisesse, não é? Exatamente. Se tivesses que descrever a tua vida em 3 palavras, quais é que eram? Família, amigos e automóveis. O que queres que fique guardado sobre ti, aproveitando que estamos aqui a falar um bocadinho também sobre ti, esta pergunta também já fiz aqui ao Ângelo, que foi aqui o meu primeiro convidado. Imagina que esta nossa conversa ficava guardada num porta-luvas. Quem gostavas que abrisse e que visse esta nossa conversa? E se tens alguma coisa a partilhar com essa pessoa que vai abrir esse porta-luvas? Eu gostava, daqui a 20 anos, que se ficar guardado, claro, que os meus filhos, para eles de facto saber que o pai, a paixão que tem pelos automóveis e tudo, se deixou de fazer alguma coisa com eles, não foi por não gostar deles ou isso, foi mesmo por gostar dos automóveis e eu gostava que eles de facto ouvissem esta entrevista e que tivessem orgulho do pai que tem. Se tu pudesses, imagina, comprar um carro, imagina que eu dava-te a possibilidade de escolheres um carro sem budget, o que é que tu escolhias? Escolhias um carro moderno? Escolhias um carro clássico? Qual é o carro que tu escolhias? Eu se escolhesse o carro, que eu de facto tenho um sonho, era um Lancia Delta Integrale. Também não és meigo. De facto era o carro padrão. Ok, no último Autoclássicos que foi o ano passado, havia uns a 140 mil euros. Sim. E se calhar já estão baratos, não é? Sim, de facto é um carro que sempre me encheu os olhos. Também a mim. Vou lutando. Pode ser. Temos que ganhar o Euromilhões. Olha, Marco, mais uma vez agradeço-te aqui por este teu tempo, por andares nesta estrada comigo e de me apoiares também em tudo o que eu faço. Portanto, olha, quero-te agradecer mais uma vez. Oi. Tenho aqui um presentinho para ti, que é um polo que estou aqui a fazer, aqui para a marca, Road Panda 92. Obrigado. E como sabes, também estou aqui a querer organizar aqui um encontro de carros. Exatamente. Que mistura o gosto pelo café, o nosso Cimbalino aqui do Porto, e os carros, que é aqui o Carvalino, e dou-te aqui uma caneca. Muito obrigado. De agradecimento por este momento que passámos os dois.